É com essa maravilhosa vista que eu começo esse vídeo aqui pra você. Eu falei começo, mas tudo bem. Não tem edição, é no pelo. Estamos aqui no Vem Pro Peixão, então deixa o seu like, que é muito importante. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Ainda estou na Flórida, volto daqui 2 semanas, então vou ficar um tempo aqui, né? E tentando fugir um pouco da realidade que é nosso clube, mas ele não permite. Ele não permite. E ontem tivemos um dos capítulos mais nefastos e tristes, né, dessa instituição tão maravilhosa e tão incrível que é a que a gente torce, que é o Santos Futebol Clube, tá? Tô gravando aqui nesse cenário por quê? Porque a gente tá lavando a roupa e tá limpando nosso quarto, então a gente veio aqui pra fora pra poder fazer isso, então eu tô gravando aqui, tá bom? Então deixa seu like que é importante e vamos falar aí da reunião que aconteceu ontem, uma reunião que eu acho que tinha um intuito interessante, né? Tem algumas notícias circulando sobre essa reunião, algumas confusões que acabaram tendo, mas que eu acho na síntese foi uma ideia interessante, porém, como politiqueiro adora fazer política, né? Resolveram responsabilizar quem não tem nada a ver com essa situação, e a gente vai chegar lá. E primeiro, por que eu achei interessante? Porque, né, o presidente do Santos, né, que eu critico bastante, mas eu acho que a ideia inicial foi interessante, juntar todo mundo que é oposição, juntar todo mundo em pró do Santos, né, que é todo mundo é santista, todo mundo quer o melhor do clube, para ter ideias, para se juntar num momento difícil, tá? Se a luz for apagando aqui é porque é 6 da tarde aqui, então a luz está cessando com o tempo aqui, se for escurecendo é nós, tá bom? O importante é o áudio tá bom, então tá tudo certo. Juntar, né, como eu disse, juntar os opositores, torcidas organizadas, jornalistas que cobrem o clube e etc, né, alguns jornalistas, não todos, né, para que se juntem numa campanha de benefício do Santos, né, juntar nesse momento difícil, assim, mais um momento difícil, né, que a gente está passando. Mas depois circulou lá que foi meio que uníssono entre as pessoas que estavam lá que os grandes responsáveis pela crise que o Santos enfrenta são os influenciadores do Santos. Cara, eu vou me colocar no meio dessa, embora quando eu falo do meu trabalho eu não me falo como um influenciador. Embora eu tenha consciência que eu influencio algumas pessoas e tento ir sempre para influência positiva, nunca negativa. Mas eu me considero um criador de conteúdo. E eu sempre fui um criador de conteúdo, tá? Eu tô nesse ramo há mais de 15 anos. Eu tô desde 2009, pelo menos, profissionalmente, criando conteúdo. Então é bastante tempo, né? São 16 anos fazendo isso. É bastante tempo e um lugar de fala que eu considero importante e interessante. Muito antes de clubes pensarem em criar conteúdo em suas redes sociais, eu já criava conteúdo nas minhas. Então eu acho que eu sei do que eu tô falando, tá? Então, partindo como criador de conteúdo e me colocando no meio de influenciadores, é nefasto você querer responsabilizar os criadores de conteúdo e os influenciadores desse clube como os grandes responsáveis pelas mazelas que o clube vem enfrentando nos últimos meses e anos, né? Porque fica a sensação de que nós somos os responsáveis pelo rebaixamento do Santos em 2023, porque se tivéssemos todos unidos, torcendo e apoiando, o clube não teria caído. O que é uma grande mentira, mais uma, né? Mais uma. Que eu não vou responsabilizar só o presidente atual do Santos, embora ele seja muito responsável por isso, junto com os seus puxadores de saco, supostamente puxadores de saco, junto com eles, de querer encontrar um bode expiatório para responsabilizar, jogar para a torcida e boa parte da torcida comprar esse barulho, porque muitas pessoas compram esse barulho, né? O time tá mal porque a gente critica. Só que eu quero pedir perdão, esse vídeo é para pedir perdão. Eu quero pedir perdão a todos os diretores, presidente, né, o presidente de fato e o presidente que é o que comanda, que é o senhor Marcelinho Teixeira, né, que tá ali, que foi quem foi o idealizador dessa campanha toda, dessa reunião toda, né, chamando os candidatos a presidente da última eleição para fazer parte disso, os torcedores das torcidas organizadas, representantes das torcidas, etc. E os conselheiros, obviamente. Então, quero pedir perdão por criticar o que precisa ser criticado no clube, né? As má gestões, a má gestão financeira,
As contratações completamente justificáveis e estapafúrdias que foram feitas ao longo dos anos, onde já se viu, eu na minha posição, criticar a contratação de Patrick, de Tassiano, de Tiquinho Soares, de jogadores que só vieram a peso de ouro para o clube, custando muito dinheiro, o Patrick menos, mas também custando a peso de ouro, porque a gente lembra que o Patrick foi contratado para a Série A, como disse o ex-diretor do Santos, Alexandre Galo, que... seja louvado, Deus seja louvado que ele não está mais presente no clube, mas o Patrick foi contratado pensando em Série A e veio em 2024 com o maior salário do elenco do Santos no ano passado, tá? A gente não pode esquecer, porque o Patrick está no Atlético Paranaense, mas ele ainda é atleta do Santos, tem contrato com o Santos, a gente não pode esquecer disso, tá bom? Enfim, Tassiano, né, que o presidente do Santos teve a coragem de dizer que o Santos não pagou nada pelo Tassiano, porque o valor foi abatido da negociação do Jean Lucas, sendo que o Jean Lucas custaria ao Santos menos do que o Tassiano custou, porque o Santos já tinha pago uma parte do valor do Jean Lucas, tá? O Jean Lucas foi vendido para o Bahia por menos do que o Santos contratou ele do Mônaco, tá bom? Isso precisa ser dito também. Então o Tassiano, tá bom, para ficar muito claro, o Tassiano custou mais para o Santos do que o Jean Lucas, tá? Dito isso, pode ter tido desconto? Pode ter tido desconto, porque o Jean Lucas foi pro Bahia e tal, o Bahia devia um dinheiro ao Santos ainda pela negociação e foi abatido do valor do Tassiano, mas o Santos pagou muito dinheiro pelo Tassiano, tá? Ele não veio de graça. E salário também conta nisso, porque tem o valor da transferência, mas tem o salário também. O Tassiano tá no clube com salário até 2028 garantido, tá bom? Se não negociá-lo antes. Inclusive veio proposta e o senhor Alexandre Matos, que hoje é diretor do Santos, não aceitou vendê-lo, nem ele nem o Tiquinho Soares, teve proposta pelos dois, né? Na última janela de transferências, possibilidades de negociação, o Tassiano também não quis sair, a gente tem que entender que a última palavra é do atleta e do seu empresário, né? Principalmente do atleta, então tem toda essa situação também de não querer sair, e isso aí não dá para responsabilizar o clube, tá vendo como a gente sabe diferenciar as coisas? Então o meu perdão continua se estendendo, porque... quem sou eu, onde já se viu uma pessoa na minha posição falar, pô, vamos, em vez de sair contratando um jogador tão caro, que não vai render e com um salário muito alto, vamos investir na prata da casa. Porque o jogador já custa muito menos, ele está ali, ele está habituado ao ambiente, óbvio, é uma pressão diferente você estar na base e você estar no profissional. É claro, nem todo jogador sai da base profissional já completamente adaptado ao estilo de jogo, né? A pressão que tem o futebol profissional, ele é completamente diferente, óbvio que tem diferença, mas jogadores também se adaptam rápido. Tem uns que se adaptam rápido, como o Robinho Júnior, tem uns que se adaptam mais devagar, como o JP Sherman, e assim sucessivamente, são casos e casos, mas eu sempre digo, onde já se viu uma pessoa na minha posição falar, em vez de sair contratando Tassianos, e eu estou usando Tassiano de exemplo, tá? Não é só ele, tá bom, gente? É para que a pessoa que esteja ouvindo entenda o motivo. Onde já se viu contratar Tassianos e Tiquinho Soares, em vez de investir nos pratas da casa? Onde já se viu sair gastando dinheiro em Bilal Brahimi, em Cabadeiro, que não são soluções para o Santos? O Bilal Brahimi talvez menos porque ele nem jogou e o processo de adaptação dele é mais difícil até do que os pratas da casa, tá? Porque ele vem de uma outra cultura de futebol, um outro país, uma outra língua, completamente diferente. Falar português é muito mais difícil pro Bilal Brahimi, né? Ele é um cara que fala o árabe ali da Argélia e o francês, então é uma adaptação linguística muito mais difícil e cultural, tá? Então com ele talvez tenha um pouco mais de paciência, mas o Santos contratou o Cabadeiro por muito dinheiro com um salário alto. Quem você acha que custa mais por mês? O Cabadeiro, que não joga praticamente, ou o Robinho Júnior, que está sendo formado no clube? Eu gostaria que você fizesse essa análise própria para tentar chegar a uma conclusão. Quem você acha que custa menos por mês para o Santos? Pois é, então o meu ponto é sempre esse. Em vez de contratar Cabadeiro, investe no prata da casa. Porque ele vai ter que ser utilizado. Ele pode, no pior dos casos, não conseguir render o suficiente e você negociar ele por um valor irrisório de transferência ou numa dispensa, mas você está com um salário mais baixo. No meio das hipóteses, um jogador que rende talvez no profissional e vai sair por um dinheiro considerável numa futura transferência, talvez por um time intermediário do futebol europeu ou de um outro mercado, você vai ganhar dinheiro nessa transferência, né? Ou em outro caso, um cara que talvez nem jogue no profissional, mas que saia vendido antes já como atleta sub-20 ou sub-17 e seja vendido por uma boa quantia de dinheiro. Ou, na melhor das hipóteses, o cara sobe profissional, rende no profissional, ganha dinheiro
Faz o clube desenvolver tecnicamente, o jogador se desenvolve, traz benefício técnico, ou com título, ou com desempenho, e sai vendido por um valor muito alto para um grande clube do futebol europeu. Você tem cenários que isso pode acontecer, e o Santos faz completamente o oposto. O Santos vai lá, contrata um perna de pau muito caro em algum mercado, traz, coloca na frente da fila desses atletas que custam muito menos, e assim a folha do Santos dispara. Então eu quero pedir desculpa por falar coisas assim óbvias, mas que parece que ninguém ali dentro pensa. Perdão para todos os envolvidos. Quero pedir perdão também por dizer que jogadores ruins são ruins, porque afinal isso pode atrapalhar, né, o ânimo do jogador. Né? O jogador pode ficar triste de falar, pô, você é ruim, você não devia jogar com a camisa do meu clube, e ele não conseguir mais desenvolver. Eu e tantos outros que dizemos isso, somos todos responsáveis pela queda de desempenho de atletas como o Guilherme, por exemplo. A gente pega muito no pé, né? Não importa se ele de 10 chances, ele perde 9. Sabe? E eu tô chutando baixo, tá? Não importa se chega na cara do gol, em vez de chutar ele dá um peixinho no chão. Não importa, né? Por quê? Porque os culpados desse tipo de erro somos nós que falamos sobre esse tipo de erro. A gente não pode, quando o jogador comete sucessivos erros, e o Guilherme, eu também tô usando só de exemplo, tá? O Guilherme é porque ele é marcado. E eu já fiz vídeo, inclusive, defendendo ele aqui, da maneira que tratam ele em algumas ocasiões, os exageros que falam dele. Eu tô falando de técnica, tô falando de desempenho esportivo, não tô entrando no mérito do homem Guilherme, até porque não me compete e não me importa. Pouco me importa o que o Guilherme faz da vida dele pessoal, tá? Por mais que eu saiba de algumas histórias, mas pouco me importa. Isso não me importa nada. Então, assim, tecnicamente é um jogador que deve bastante. Então, né, ele é marcado porque são diversos jogos que ele poderia ter resolvido e ele não resolveu. Ele teve oportunidades para isso. Não faltam exemplos disso. Na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, até no Campeonato Paulista, onde ele teve um bom desempenho, ele ficou devendo. Então tudo isso conta quando o torcedor pega no pé, e nós, criadores de conteúdo, também pegamos no pé. Somos os culpados por isso. Então eu também quero pedir perdão, porque além de falar que jogador ruim é ruim, eu também quero pedir perdão porque exigi do clube a contratação há muito tempo de um departamento psicológico, justamente para que o jogador, quando é ruim e é chamado de ruim, não fique abalado, ele consiga mentalmente estar num desempenho mais de alto nível, para ele poder desempenhar melhor o que ele precisa desempenhar, porque estão falando de jogadores com salários muito altos, né? Então, mais uma vez eu quero pedir perdão por causa disso, porque a gente sempre pede. E também quero pedir perdão por ficar fiscalizando e ficar pensando nas contas do clube. Ora essa, eu deveria me importar apenas com o campo. Não quero me importar com como é que o Santos vai pagar os valores pelo Adonis Frias e pelo Alexis Duarte, que custaram 8 milhões de dólares, fora os salários, né? Sendo que o Santos tinha o Jair como zagueiro ali e que custava muito menos no mês a mês, porque afinal era formado na base, mesmo que tivesse um aumento ele receberia muito menos, e ele sozinho rendia pelos dois. O Santos contratou 2 zagueiros muito caros que não rendem o mesmo que o Jair, ainda não renderam e talvez não rendam, nem estou dizendo que eles são fracos até, o desempenho recente deles é questionável? Mas são jogadores que chegaram há pouco tempo, então não vamos entrar nessa alçada de eles são muito ruins, tá? O Alexis Duarte jogou menos, eu acho que tem uma capacidade técnica melhor do que a do Adonis Frias, mas eu até acho que o Adonis Frias pode render, tá? Levando em consideração o histórico dele, principalmente pelo Defensa e Justiça na Argentina e pelo futebol que ele apresentou no Leão do México, com falhas também, ninguém é perfeito, tá bom? Então acho que podem render, mas pensa que o Santos, vendi o Jair por muito dinheiro, alegou o presidente do Santos, né? Mas naquele negócio trouxe o Tiquinho Soares, por muito dinheiro também, com o maior salário do elenco depois do Neymar. É o Tiquinho Soares que recebe, um cara que não faz gols, além dos gols de pênalti que ele fez no Campeonato Brasileiro. Ele tem 2 gols no Brasileirão, 2 gols marcados de pênalti. Com bola rolando, o Tiquinho não fez nada. Todo mundo pega no pé do Neymar, mas o Tiquinho Soares não consegue caminhar em campo. O Neymar vem de 3 lesões, ele entra em campo, você vê ele se desempenhando, você vê ele correndo, você vê ele se esforçando. O Tiquinho você não consegue ver nada disso. Por isso que a gente pega no pé, tá? Então, vendi o Jair por muito dinheiro, mas gastou-se quanto para suprir a carência do Jair? A ausência dele, o custo dele. Pois é, eu quero pedir desculpa por causa disso, porque eu pego no pé e falo dessas coisas, né? Contratações são várias, né? E eu não vou falar, tem contratações que eu acho que foram acertadas, por mais que custassem muito dinheiro. Do Roleiser, por exemplo, eu pego no pé do desempenho técnico dele, mas o Roleiser eu vejo, pelo menos na minha observação, que ele pode render. Eu acho que depende do contexto, ele ainda não conseguiu engrenar, eu acho que ele entrega boas jogadas, eu acho que ele entrega bons lances, mas
No geral ele está devendo ainda, já falei sobre isso, tem vídeo sobre ele aqui, mas eu acho que ele pode render. Mesma coisa por Barreal, tem pessoas que acham que o Barreal não tem que ser comprado, eu até tendo a concordar, por exemplo, Noronha fala, não acho que o Barreal tem que ser comprado porque o teto do Barreal é 16º lugar do Campeonato Brasileiro. Eu já não concordo totalmente, eu acho que o Barreal pode, dentro de um contexto acertado de time, ele pode render bastante. Eu só acho que o Barreal é um bom coadjuvante. E clubes muito grandes também precisam de grandes coadjuvantes que acabam desempenhando. Eu acho que dentro de um time acertado o Barreal pode ser benéfico, tanto como titular quanto como reserva, mas é um jogador que vai custar muito dinheiro pro clube, tá? Você vai pagar 20 milhões de reais pelo Barreal, também é um valor muito alto. Então, tudo isso tem que ser pensado, e eu pego no pé, por isso que eu quero pedir desculpa, porque eu sou chato, eu fico falando, e aí chegaram nessa conclusão de que a culpa de todas as mazelas que o Santos vem enfrentando nos últimos anos é nossa. A culpa é toda nossa. Então, perdão, Santos Futebol Clube. Eu prometo que vou reduzir a minha insignificância e continuar falando, porque meu compromisso não é com quem está no clube. Meu compromisso é com o clube que eu amo, que é o Santos, e com o torcedor, que quem de fato ama o clube. O torcedor é quem ama o clube. Meu compromisso é com o torcedor. Eu tento falar com o torcedor, não com o diretor. Eu tô cagando pra diretor de clube, eu tô cagando pra presidente, eu tô cagando pra Aspone, eu tô cagando pra conselheiro, eu tô cagando pra todos vocês. Vocês podem colocar a responsabilidade de vocês em quem vocês quiserem. Eu faço o meu compromisso com quem é torcedor, com quem, assim como eu, de fato, amo o clube por amor, não para receber benesses, para receber carguinho, para receber vaga em estacionamento, para receber visita no CT ou camisetinha dada pelo clube para apoiar supostamente presidentes e diretores do clube. Eu tô cagando para vocês, eu tô pouco me lixando, e para deixar o português bem claro, eu tô pouco me fudendo pro que vocês acham. Meu compromisso é com o torcedor. Se o torcedor, no modo geral, óbvio, com discordâncias, tem gente que me critica e tal, mas se o torcedor, de modo geral, entende que a minha fala e a minha conduta é com o torcedor, para falar de verdade com o torcedor, elogiando ou criticando, tá? Eu elogio muito. Muita gente me chama de puxa-saco do Neymar aqui. E tá tudo certo, cara, né? Eu acho que eu tenho algumas coisas que eu realmente faço vista grossa, eu acho que no geral eu tento ir para o lado da análise, mas é óbvio que eu posso errar na análise, mas eu sempre tento ser responsável. Então, meu compromisso é com ele. Se o torcedor, no modo geral, está satisfeito com o que eu falo e com as coisas que eu apresento aqui, para mim tá tudo certo. É com o torcedor que eu tô falando. Se diretor tá gostando ou não, eu tô cagando. Se jogador tá gostando ou não do que eu tô falando, minhas DMs estão abertas. Tem um monte de jogador que me segue. Tem vários jogadores da base que me seguem. Tem vários jogadores do profissional que me seguem. Manda uma mensagem pra mim. Felipe Jonathan me segue, não tá mais no clube, mas me segue. O Michael me seguia. Vários jogadores que passaram do Santos me seguiram. Nunca ninguém me mandou mensagem. Inclusive para cobrar alguma postura ou criticar alguma fala. Porque, assim, diferente de alguns outros, e não criticando, mas o meu lado, eu não vou expor isso. Eu vou conversar diretamente com essas pessoas. Discordando ou concordando, não tem problema nenhum. Então, minha DM tá aberta. Se é jogador, tá incomodado com a minha opinião, manda mensagem pra mim. Por causa disso, eu me esforço nisso, eu faço isso. Tá tudo certo. Eu não vou, olha, vou dar o exemplo, tá? O Tiquinho mandou mensagem pra mim reclamando disso. Eu não vou expor. Eu não acho certo, eu não vou expor. Não vou expor presidente, eu não vou expor ninguém, porque eu acho que na DM é um contato direto e íntimo. A não ser que a pessoa falte com respeito ou diga coisas mentirosas ao meu respeito, querendo dizer coisas que eu não faço. Aí eu exponho. Agora, se vier trocar ideia numa boa, tá tudo certo, eu respeito, vou entender, vou respeitar o espaço e não vou sair expondo. Tá certo? Enfim, esse é meu vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido e espero também que eu seja perdoado por todos os diretores, conselheiros e puxa-sacos que estão no Santos Futebol Clube. Me perdoem por ser crítico, me perdoem por amar esse clube de verdade, diferente de vocês. Fechado? Um abraço para todo mundo e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!